Mesa diretora decide que Renan Calheiros continua presidente do Senado até decisão final do Supremo. O julgamento está marcado para hoje, às 14h. Bom dia. Deve ocorrer hoje o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da ação proposta pela Rede Sustentabilidade, que pede o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, por ele ser réu e estar na linha sucessória da presidência da República. A repórter Dinalva Ferreira está em frente à presidência do Senado e tem informações sobre esse julgamento. Bom dia, Dinalva. O que você conta pra gente? Olá, André. Bom dia a todos. A expectativa hoje, como você já disse, é com esse julgamento no plenário do Supremo. Os ministros vão decidir se mantém ou não a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinou o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. A sessão de julgamento está marcada para as 14h e a liminar do ministro Marco Aurélio é o primeiro item da pauta. Além de julgar a liminar, os ministros vão julgar também o recurso que foi apresentado pelos advogados do senador Renan Calheiros, contestando a liminar. Dos 11 ministros do Supremo, 2 não devem participar do julgamento. O ministro Gilmar Mendes, que está fora do país, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que se declarou impedido, porque ele fez parte do escritório de advocacia que entrou com a representação pedindo o afastamento de Renan Calheiros em nome do partido Rede Sustentabilidade. Ontem, a mesa diretora da Casa decidiu esperar essa decisão de todos os ministros do Supremo para cumprir a decisão liminar. Foi um dia de expectativa e negociações. Logo cedo, um batalhão de jornalistas aguardava em frente à presidência do Senado. O oficial de justiça, encarregado de entregar a notificação de afastamento ao senador Renan Calheiros, também chegou antes da hora marcada. Alguém assinou? Não, está marcado para as 11 horas. Renan Calheiros chegou ao meio-dia acompanhado dos senadores Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado, e Cátia Abreu. Por mais de 3 horas, ele se reuniu a portas fechadas com a mesa diretora. Com o encontro ainda em andamento, Jorge Viana foi ao plenário do Senado e anunciou que a ordem do dia desta terça-feira havia sido cancelada. Tendo em vista a situação que temos, uma reunião da mesa diretora, vamos ter reunião de líder, nós não vamos ter sessão deliberativa ordinária hoje. O oficial de justiça esperou por 6 horas e saiu sem a assinatura de Renan Calheiros. Pouco depois, a mesa diretora divulgou uma nota. De acordo com o texto, a liminar que determinou o afastamento do presidente do Senado foi uma decisão individual do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. A medida impacta gravemente no funcionamento das atividades legislativas, inclusive para votar propostas urgentes para conter a crise econômica. A nota destaca ainda que é a atribuição do Senado decidir sobre a suspensão de processo criminal instaurado contra um parlamentar e que a mesa vai aguardar a decisão de mérito do plenário do STF e conceder prazo para que Renan Calheiros apresente defesa. Só então a mesa vai definir o que fazer em relação à liminar concedida por Marco Aurélio Mello. Renan Calheiros saiu em seguida e conversou com jornalistas. Com equilíbrio, com responsabilidade, com isenção, pensando no país, há uma decisão da mesa diretora do Senado que precisa ser observada, tomando como norte a separação e a independência dos poderes. Parlamentares comentaram a decisão da mesa diretora e não há consenso. O presidente do Senado é o senador Jorge Viana neste momento. Aprendi, mesmo não sendo constitucionalista, como médico e cirurgião que sou, aprendi que decisão judicial cumpre-se. Nossa decisão é de que enquanto houver essa indefinição, não houver uma decisão definitiva do Pleno do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da presidência do Senado, ninguém vai discutir pauta do Senado, mudança ou cumprimento dessa pauta. O impasse agora é saber como vai ficar a votação da PEC, que limita os gastos públicos. O segundo turno estava marcado para a semana que vem. Mesmo na eventualidade de uma substituição temporária do presidente do Senado, se confirmada a decisão do ministro Marco Aurélio, e não entro nesse mérito, a votação da PEC do teto terá necessariamente que ser mantida para o dia 13. Nós não temos como votar nada antes da decisão do Supremo, vamos ter que esperar a decisão do Supremo.
E nós estamos reafirmando aquela nossa posição, que a pauta toda, em especial a PEC 55, não vai ser apreciada na outra semana. Não pode, não tem nem prazo hábil. Renan Calheiros falou à imprensa logo depois da reunião da mesa diretora. Ele criticou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, e defendeu a independência dos três poderes. Com equilíbrio, com responsabilidade, com isenção, pensando no país, há uma decisão da mesa diretora do Senado que precisa ser observada, tomando como norte a separação e a independência dos poderes. Eu já, como presidente do Senado Federal, me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas, que eu fiz questão de cumprir, citando um a um, foi uma decisão do ministro Marco Aurélio que impedia que nós acabássemos com os supersalários no Legislativo. Ele concedeu uma liminar e me obrigou a citar um a um. E eu citei um a um os 1.100 servidores do Senado que ganhavam acima do teto e desfiz o supersalário no Senado Federal. Em outras palavras, toda vez que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Eu anunciei um calendário aqui que foi aprovado pelos líderes, um calendário importantíssimo, de matérias importantíssimas de interesse nacional. É óbvio que continha esse calendário algumas matérias que feriam interesse do próprio Judiciário, do Ministério Público, mas isso é da democracia. Eu acho que há 9 dias, com uma pauta pré-definida aprovada pelos líderes, você afastar por decisão monocrática o presidente do Senado Federal, nenhuma democracia, sinceramente, merece isso. Olha, André, como aconteceu ontem, a sessão deliberativa ordinária desta quarta-feira foi cancelada, mas uma sessão deliberativa extraordinária pode ser convocada ao longo do dia. Entre as matérias que estavam previstas para serem votadas esta semana está o projeto do senador Renan Calheiros, que trata do abuso de autoridade. E também essas duas sessões contariam prazo para a votação da PEC do teto de gastos, que está marcada para o dia 13, na próxima semana. André? Valeu, Dinalva. Muito obrigado por suas informações. Devem ser divulgadas hoje as sugestões da Comissão do Extrateto para limitar os salários de servidores públicos que atualmente ganham mais de R$ 33.763. Na reunião desta terça, a relatora indicou que pode restringir o auxílio moradia. A senadora e os outros parlamentares do colegiado ouviram representantes de categorias do funcionalismo que costumam extrapolar o teto constitucional. A representante do Ministério Público lembrou que, ao começar a receber por subsídio em 1998, tudo que os procuradores recebiam foi unificado e eles perderam o adicional por tempo de serviço. Acho que houve um equívoco inicial nos subsídios, que os salários de todos se igualaram. A carreira ficou realmente achatada. Para podermos trabalhar, temos que ganhar bem. Nenhum servidor público como nós enriquece, mas devemos ter dignidade para carreiras tão difíceis. Para a Associação dos Magistrados do Brasil, o pagamento das indenizações que ultrapassa o teto está de acordo com a Constituição Federal e é uma forma de compensar as revisões do subsídio, que deveriam acontecer todos os anos. Temos uma defasagem de tal monta que os valores essas verbas indenizatórias, elas não alcançam o valor que deveriam ser recompostos. A senadora Cátia Abreu é a relatora do projeto. Ela defendeu que o pagamento de indenizações não pode funcionar como forma de melhorar a remuneração de uma carreira. Não será permitido nesse relatório, na possível aprovação dessa lei, nenhuma forma de compensar
remuneração. Esta é uma outra luta, essa é uma outra briga. A diretora do Senado esteve na audiência e disse que na casa ninguém recebe acima do limite. Um ato em 2005 que já instituiu a questão do teto remuneratório, que foi reforçado em 2013 por um acórdão do TCU, que trouxe a inclusão do que chamamos aqui de funções comissionadas. Uma nova norma em 2015 estendeu essa questão do teto remuneratório também para os servidores comissionados. Outra situação discutida foi a aposentadoria de servidores que podem acumular duas funções públicas, caso dos médicos e dos magistrados. A nossa manifestação é no sentido da legalidade e do direito constitucional de quem labora durante 20 e 30 anos, não tenha o seu salário de uma hora para outra ceifado. Você pode ter mais de um emprego, não tem problema, mas não pode extrapolar, porque a Previdência, ela é solidária. A senadora Cátia Abreu distribuiu uma primeira versão do relatório aos senadores que fazem parte da comissão. O texto foi enviado em caráter sigiloso, mas já deve estar pronto para ser votado na tarde desta quarta-feira. É indigno eu ter uma casa própria, onde eu sou concursada de carreira e querer auxílio moradia. Injustiça é quem ganha 800 e poucos reais. Sem demagogia, gente. A distância entre o teto e o salário brasileiro é inadmissível. A legislação trabalhista pode ser modificada para permitir flexibilidade na jornada dos empregados com trabalho em dias específicos da semana e pagamento por hora. O projeto está na pauta da reunião que a Comissão de Assuntos Sociais faz hoje. Outra proposta a ser analisada garante pensão para as crianças com microcefalia provocada pelo Zika vírus. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, o número de casos de microcefalia no país chega a 2.211. Já as grávidas infectadas pelo Zika vírus ultrapassavam os 16 mil. O projeto garante pensão vitalícia de um salário mínimo às pessoas comprovadamente diagnosticadas com a doença pelo vírus. Se aprovada, a matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Assuntos Sociais também pode mudar a consolidação das leis trabalhistas para adotar o contrato de trabalho intermitente. No lugar das 44 horas semanais, aplica-se uma escala móvel com pagamento por hora em dias alternados. Segundo o autor da proposta, a medida pode gerar 2 milhões de novos postos de trabalho, beneficiando principalmente os setores de hotéis, bares e restaurantes. Certamente as empresas, finais de semana, sexta, sábado, elas precisam de aumentar os seus funcionários. E tem outras empresas que precisam na segunda e na terça. Certamente esse giro vai gerar muitos empregos. Apenas flexibiliza para que em lugar de 40 horas semanais, você possa contratar por contrato de trabalho, registrado na carteira de trabalho. Você vai trabalhar eventualmente 10, 12, 15 horas semanais de acordo com a demanda. A reunião da Comissão de Assuntos Sociais começa às 9 horas. E se o projeto que cria o contrato de trabalho intermitente for aprovado, ele terá que ser analisado ainda na Câmara dos Deputados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura sabatina Leonardo Euler de Moraes, indicado para a diretoria da Anatel. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discute o tema As religiões contra as injustiças sociais. A Comissão de Desenvolvimento Regional discute o relatório sobre a política pública que examinou este ano, que foi o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Depois, examina projetos como o que regulamenta normas de segurança e de manutenção em brinquedos dos parques infantis, localizados em áreas de uso coletivo e em estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental. O projeto que tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E logo mais, às 10h15, a CPI do futebol se reúne para discutir e votar o relatório final dos trabalhos. Já a Comissão de Educação faz audiência pública para debater o projeto Aliança Brasileira pela Educação. Ficamos por aqui. Ao longo do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.